Olá, muito boa tarde. Hoje é sábado, dia 16 de maio e você vai ver agora no TV Jornal Notícias. Governo de Pernambuco aprova auxílio emergencial de R$ 2.500 para famílias de baixa renda afetadas pelas fortes chuvas do dia 1º de maio. Teatro Valdemar de Oliveira, na área central do Recife, sofre com abandono, depredações e invasões no bairro da Boa Vista. E no episódio de hoje da série Riquezas de Pernambuco, vamos conhecer a história de famílias que encontraram na apicultura uma alternativa de renda, sustentabilidade e permanência no campo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso TV Jornal Notícias, que está só começando. E a gente começa o programa de hoje falando que o governo do estado anunciou o pagamento de uma ajuda emergencial para famílias que tiveram bens danificados pelos alagamentos provocados pelas fortes chuvas no início do mês. O benefício será destinado às pessoas atingidas, mas o recebimento vai depender de critérios definidos pelo Estado. Diandra Monteiro chega agora ao programa trazendo os esclarecimentos. Diandra. Pois é, o benefício é de R$ 2.500 por família, mas para explicar para a gente quem vai ter acesso a esse auxílio emergencial, a esse benefício, nós estamos com Viviane Vanderlei, superintendente de proteção social, para explicar melhor para a gente como é que vai funcionar. 27 municípios estão em situação de emergência. E as famílias que tiveram danos com seus imóveis, com seus bens mobiliários, eletrodomésticos, terão direito a receber, desde que sejam famílias em situação de vulnerabilidade, estejam inscritas no Cadastro Único, e residam na área que foi afetada, que foi atingida e que gerou o dano ao imóvel, à casa. Quem é que vai fazer o mapeamento dessas famílias? Como é que o governo vai saber que aquela pessoa tem direito? Certo. O papel de acompanhar e de identificar essa família é do município. Então, as equipes das defesas civis municipais e das secretarias de assistência social já têm e já iniciaram esse mapeamento. A partir do momento que é decretada a situação de emergência, é feito um relatório de georreferenciamento daquela área que foi atingida. Então, a nossa Defesa Civil Estadual ela já tem isso registrado em relatório, já dentro do Sistema Nacional. Então, a gente vai fazer o cruzamento de dados, o cadastramento feito pela Defesa Civil cruza com o dado do Cadastro Único e com o georreferenciamento da área atingida. A partir daí, é tirada, a partir desse sistema, as famílias que são elegíveis para o recebimento dos R$ 2.500, que serão pagos ao responsável familiar que está na base do Cadastro Único. A gente agradece a participação, então é isso. Se você já é cadastrado no CadÚnico, está com seus dados atualizados, então o município, onde foi decretada a situação de emergência, vai encaminhar ao governo do estado as famílias que devem receber o benefício, que são aquelas famílias que se enquadram na questão do recebimento desse auxílio emergencial. O governo ainda está determinando a data em que esse auxílio vai começar a ser pago para as famílias. O valor é de R$ 2.500. A gente volta ao estúdio. Tá certo, Diandra, obrigado por suas informações. E a gente muda de assunto agora para falar do abandono do Teatro Valdemar de Oliveira, que além de sofrer com abandono, sofre com depredações e invasões no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. Patrimônio Cultural de Pernambuco acumula marcas de depredação, furtos e incêndio. Os moradores relatam insegurança e o Ministério Público investiga o caso. Quem passa pela rua Oswaldo Cruz, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, se depara com um cenário de abandono. O prédio onde funcionou o antigo Teatro Valdemar de Oliveira está de portas abertas, com marcas de depredação, as paredes estão pichadas, a situação preocupa os moradores da área. Já vim nesse teatro aqui com meus filhos, eu lembro há muito tempo que era muito bom, participar aqui desse teatro, quando a gente via aqui os espetáculos, as coisas que tinha aqui, e ver abandonado causa realmente uma tristeza,
O teatro foi um importante espaço cultural de Pernambuco, fundado em 1971. O Teatro Valdemar de Oliveira é um espaço privado, administrado pelo Grupo TAP, que existe desde 1941. O local já enfrentava dificuldades financeiras antes mesmo da pandemia, mas a situação piorou nos últimos anos. O prédio passou a ser alvo de invasões, furtos e vandalismo. Fiações, refletores, telhas e até troféus que faziam parte da história do teatro foram furtados. Em fevereiro de 2024, um incêndio agravou ainda mais a destruição do espaço. Atualmente, o imóvel também é utilizado por pessoas em situação de rua. Questão de insegurança, né? Porque a gente vê que à noite está escuro e tem umas pessoas que dormem aqui. Está servindo realmente de pessoal de morador de rua, né? E assim, o pessoal não é querendo questionar e falar desse pessoal, mas o pessoal que não tem uma noção de lixo, não tem uma noção de organização, e realmente é o que tem, né? Para eles ficarem, aí fica nessa situação aqui, esse abandono e o lixo, né? Que traz um desconforto para quem passa aqui também. Diante do cenário, no ano passado, o Ministério Público de Pernambuco abriu uma investigação para apurar a situação do teatro e cobrar medidas de preservação. Tá certo, obrigado por suas informações e a gente segue agora no nosso TV Jornal Notícias com o nosso resumo da semana, trazendo os principais fatos que marcaram essa semana com a jornalista Natália Ribeiro. Seja bem-vinda mais uma vez, Natália, ao nosso TV Jornal Notícias. Hoje, na nossa conversa, a gente fala sobre segurança pública, fala também de saúde, mas começando a falar de segurança pública, Natália, porque mais de 2.100 novos policiais militares estão nas ruas do Grande Recife. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Esses novos PMs que vão atuar no policiamento ostensivo, os laranjinhas, as imagens estão mostrando... Ficaram conhecidos assim, né? Conhecidos por essa cor de boné. Eles já estão atuando nas ruas. Esses novos policiais têm foco de atuação no Recife e no Cabo de Santo Agostinho. É a segunda turma de laranjinhas que a governadora Raquel Lira coloca nas ruas. E é interessante sempre nesse momento a gente, claro, falar sobre esse reforço no efetivo, mas olhar também para o déficit que existe dentro do efetivo policial. Apesar das novas turmas, ainda existe um déficit, né, E muito grande. Segundo dados do próprio governo do estado, cerca de 19.600 policiais militares atuam nas ruas de Pernambuco. 19.600. E sabe quantos são necessários ou seriam necessários, Vitor? Quantos? Segundo o decreto estadual, 27.900. Se você fizer as contas, faltam 8.000 policiais para fechar essa conta. E claro que isso é muito importante quando a gente está falando de segurança pública. O governo do estado promete o lançamento de um novo edital visando o concurso público para a categoria ainda em 2026. Sempre são processos muito aguardados. Então, é claro que a gente vai acompanhar e trazer as informações. E são processos longos, não é, Natália? De formação. Um investimento de médio a longo prazo, mas como a gente fala e como a população também sente na pele, a presença desses novos policiais aumenta aquilo que a gente chama de sensação de segurança. Isso. E são aquelas duplas de policiais que ficam na rua que, por exemplo, você sofre um furto, você vê algo, algum risco iminente, você grita, você chama. São pessoas que estão naquele corpo a corpo, que chegam logo. Então, a sensação de segurança ela é muito atingida por isso. Você se sentir seguro pelos locais onde você está passando. Então, é importante sempre falar dos novos policiais na rua, mas lembrar, muitos ainda precisam também ir para as ruas. E a gente fica na torcida para que novas turmas sejam criadas com concursos para que novos policiais sejam formados e assim eles passem a atuar nas ruas do Recife, região metropolitana, do estado de Pernambuco, porque o interior também carece de policiamento. Vamos falar agora de saúde, porque a semana foi marcada, Natália, infelizmente por um episódio em um dia de chuva, mais um dia de chuva aqui no Grande Recife. Dessa vez o forro, o teto do Hospital da Restauração veio abaixo por conta de chuva, por conta de água. Vale lembrar que o Hospital da Restauração está passando por uma grande intervenção, por uma grande reforma que há muito tempo a gente não via. Sim. Ou melhor, eu acho que nunca tivemos uma reforma de tão grande porte no Hospital da Restauração. É o que diz a governadora Raquel Lira, que desde 31 de dezembro de 1969, quando o Hospital da Restauração foi lançado,
nenhuma grande obra teria sido feita no hospital. Só que essas imagens que vieram a público nessa semana e confirmadas pelo governo do estado e pelo HR também, elas trazem à memória aquilo que há alguns anos era muito comum. Era comum e frequente você ver espaços do Hospital da Restauração com vazamento, chuva caindo, teto desabando. E mesmo com reforma em curso, isso volta a acontecer. Bom, vamos às explicações. Segundo o governo do estado e o Hospital da Restauração, o HR, um cano estourou, o gesso quebrou e por isso que a água vazou. Essas imagens que a gente está acompanhando agora com o nosso telespectador. A governadora Raquel Lira foi a esse local, gravou um vídeo, está lá publicado nas redes sociais, para explicar isso e dizer que o que aconteceu no 7º andar do Hospital da Restauração nessa semana vai ser corrigido. A governadora disse que esse ponto ainda não passou por essa grande reforma. E aí entra um ponto bastante interessante, Vitor, porque a obra começou em 2023. A previsão de conclusão era para 2025. Peraí, mas a gente está em 2026. O governo do estado emitiu uma nova expectativa e agora a previsão é que até o final deste ano seja concluído. 130 milhões de reais já foram investidos, é uma referência no norte e nordeste do Brasil e sempre que isso vem à tona nos entristece demais como população, porque é lamentável você ver a situação de pacientes que precisam estar num hospital público e estão aí vendo água rolando, chuva pingando em situações assim tão críticas. Então isso não pode se repetir e é claro que a imprensa vai cobrar sempre que necessário. E a imprensa vai cobrar o governo do estado e a gestão atual. Claro que a gente sabe que o estado ao qual chegou o Hospital da Restauração é fruto de administrações passadas, mas a gestão atual é quem responde atualmente pela situação e algo está sendo feito. Algo está sendo feito que a reforma, e a gente torce para que essa reforma acabe rapidamente, porque as pessoas precisam do hospital em sua integridade. Natália, a gente agradece, obrigado pela sua participação. Até semana que vem. Até a próxima. É saúde, segurança, o povo precisa, não é? A gente fala de tudo um pouco aqui. E isso é verdade. E a gente segue agora para um rápido intervalo. Você não sai daí, porque na volta tem muito mais TV Jornal Notícias. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV Jornal Notícias e hoje nós vamos conhecer a história do vigilante João Leno, que encontrou a sorte e mudou de vida. Uma mudança de vida para você. Uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Como é que você ficou sabendo que foi o sortudo, foi o vencedor? Eu estava dormindo, tinha largado de trabalho. Aí quando foi às 10h30, o telefone tocou. Minha esposa me acordou, me deu o telefone. Quando eu atendi, a moça me informando que tinha ganhado o 4º prêmio, sozinho. Me despertei, aí já vi aquela alegria, a minha esposa começou a chorar, a minha mãe subiu. Aí começou aquela alegria toda dentro de casa. Que presente no domingão, hein? Foi um presente mesmo. Acordar dessa forma foi a melhor maneira de começar o dia. Foi a melhor maneira. Alegrou meu dia, né? Meu dia, o ano começou bem para mim, graças a Deus. Ô Lene, quais são os planos agora? Os planos, eu vou comprar uma casa para o meu filho, né? Para quando ele tiver... eu já tenho uma casa para ele e pagar algumas dívidas e o que sobrar eu vou fazer alguns planejamentos. Vai investir? Investir, alguns investimentos. Deixar ali uma reserva de segurança. É uma reserva de segurança. É bom sempre ter, né? Agora, chegou em uma boa hora. Por quê? Como é que estava a tua realidade hoje? Financeira? Chegou, tá cheio de dívida. As dívidas... Né, a gente faz dívida e depois a gente vê Aí chegou em uma boa hora. Vou resolver tudo. Organizar a sua vida. Vou organizar a minha vida. Tudo certo. O que você deixa de mensagem para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente, que estão te assistindo? Que acredite que o dia chega seu dia e você vai ganhar, em nome de Jesus. A gente pode dizer que sua vida foi transformada a partir desse prêmio? Pode dizer, foi transformada. Sabendo administrar o dinheiro, a pessoa dá para passar um tempo, né? E pode ir. Eu já comprei a de domingo
para ganhar de novo, né? Para estar de novo lá no Pernambuco, receber meu prêmio de novo. Aí, João Leno, foram R$250 mil. Tá bom para você? E é tempo de vibração, emoção e muita torcida. No Pernambuco da Sorte, deste domingo, você pode concorrer a R$300 mil em prêmio. Do primeiro ao terceiro prêmio tem R$10 mil. E só no quarto prêmio tem R$250 mil esperando por você. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Pai Brasil. Atenção, R$250 mil só no quarto prêmio. E ainda tem 20 giros da sorte. Tudo isso por apenas R$ 2,50. Compre 8 títulos e ganhe mais 2. Pernambuco da Sorte, sua felicidade é aqui. E olha só, no episódio de hoje da série Riquezas de Pernambuco, vamos conhecer a história de famílias que encontraram na apicultura uma alternativa de renda, sustentabilidade e permanência no campo. A reportagem de Léo Cavalcante é uma produção do Sebrae Pernambuco. Riquezas de Pernambuco. Oferecimento. Sebrae, o parceiro da gente. E tem mel em Pernambuco? Oxe, tu sabia não? E te conto mais, as abelhinhas vieram para salvar aqui essa região do sertão do Araripe. Tudo começou lá pelos anos 80, quando as pragas acabaram com as plantações de algodão. Foi quando os produtores enxergaram nas abelhas o ouro que a região precisava. E que sorte, porque foi de muito sucesso. A apicultura se adaptou às características naturais do sertão do Araripe. Se as abelhas precisam de flores, aqui elas encontram em abundância. Tem 6 ou 7 meses de estiagem, de 4 a 5 meses de inverno, porém, o nosso bioma, a caatinga, ela tem resiliência para isso, né? Ela consegue florar em todos os meses do ano. Para quem gosta de viver experiências, vale a pena conhecer o apiário da Associação dos Produtores de Mel de Trindade, onde a gente vira apicultor por um dia. A gente está trazendo os estudantes para conhecer essa atividade, tanto estudantes como qualquer pessoa que tenha um interesse de conhecer a apicultura e o trabalho que a gente desenvolve, vai ter uma experiência sensorial da caatinga e saber o sabor do nosso Nordeste. Com o mel é grande a variedade de produtos que se faz aqui. O sabonete em líquido, o sabonete em barra, o shampoo, o creme para as mãos, o creme para os pés, o aromatizador de ambiente em líquido, o aromatizador de carro, o sachê em pó e, por último, agora, nossa última produção foi o própolis do mel. A produção de mel continua em expansão no sertão do Araripe. Viemos até Parnamirim conhecer o coletivo das mulheres apicultoras na Fazenda Floresta. A gente tem um grupo que tem várias idades, desde 16 anos a 74 anos. A apicultura antes era muito voltada para os homens, né? E hoje em dia as mulheres conseguem transformar, conseguem ver outras visões, né? Porque além do mel, a gente pode transformar o mel em vários outros produtos derivados, né? Foi no início dos anos 2000 que o mel ganhou força no Araripe, aperfeiçoando técnicas e regularizando a produção. O Sebrae atua com os apicultores, né, com a apicultura no sertão do Araripe desde 2000, né, quando surge lá o projeto APIS do Sertão. E de lá para cá, o Sebrae sempre ajudando os apicultores, né? Desde a questão de gestão da produtividade, eficiência na produção e agora na esperança de conseguir a indicação geográfica. O Sebrae, junto com a ADEP, sabem a importância de buscar o reconhecimento de indicação geográfica do INPI para o mel do sertão do Araripe, assegurando o modo de produção e garantindo para o consumidor de onde ele veio. Nós produzimos 80% do mel do estado de Pernambuco. Vai abrir para a nossa região, tanto turismo, o nosso produto vai ser mais valorizado, a nossa região, de fato, ela vai ser reconhecida naturalmente como ela é. Como não ser amostrada se só em Pernambuco tem essa riqueza? Agora pega mais essa riqueza de Pernambuco e já espalha para todo mundo. Quem quer? Riquezas de Pernambuco. Oferecimento. Sebrae, o parceiro da gente. E se você quiser conferir a reportagem completa, é só acessar o canal do Sebrae Pernambuco no YouTube e conhecer ainda mais as riquezas de Pernambuco. E a gente segue agora com a nossa atração cultural de hoje aqui
no nosso TV Jornal Notícias, recebendo nada mais, nada menos que ele, Rogério Rangel, que vem nos dar a alegria da sua presença aqui. Rogério, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde e obrigado, né, pelo convite. É sempre uma alegria muito grande. Eu estava comentando aqui fora que eu frequento aqui a TV Jornal desde adolescente. Não faz muito tempo, porque eu era adolescente, mas faz um bom tempo. Rogério, a gente tinha imagem, a gente estava passando imagens aqui no telão. Esse show aí, eu acho que foi no São João do ano passado. Foi em Caruaru. Em Caruaru, não foi? E a gente tinha um outro projeto, as primeiras imagens que a gente trouxe aqui, eu acho que foi ali perto da Rua do Bom Jesus, que você tocou no final do ano sim. passado. Isso mesmo. Show bonito, rapaz. Eu não sei se esse foi a caminhada. Olha só, eu acho que foi no final do ano, eu acho que tem uma estrutura de Natal ali, tá vendo? Aniversário de Gonzagão, a minha produtora tá ali. Aí tá certo. Olha só que show legal. Muito bacana. Na rua, com o povo. Muito legal. Muito, muito bom. Aliás, o forró nasceu na rua, né? Nasceu nas Esse contato feiras com o povo, e né, tal, Rogério? em ambientes extremamente populares, né? E a gente tenta continuar nessa mesma caminhada, né? E muitas músicas de Rogério Rangel foram gravadas nas vozes de outros cantores, tomaram conta do nosso Nordeste e às vezes as pessoas até não sabem que são suas composições, né, Rogério? Porque além de um cantor sensacional, você é um baita de um compositor também. Obrigado. Obrigado. Assim, historicamente, o Brasil, né, costuma não prestigiar tanto o compositor, né? A gente entra na internet, aí tem... É sempre assim, Flávio José. Mas a música é minha e de Petrúcio Amorim. É sua e de Petrúcio, é uma parceria de vocês. Isso. Então, às vezes eu tento consertar, mas deixa pra lá. Não, é muita coisa pra gente perder tanto tempo. É sempre assim? Sai agora? Vamos tocar. É sempre assim, me deixa louco e de repente vai embora. Faz o que quer com a minha vida e joga fora. Como se o tempo fosse um lenço de papel. Me faz sofrer. Sofro também porque o amor é uma loucura. Por mais que tente, essa saudade não tem cura. E um grande amor nem todo dia cai do céu. É sempre assim. Você não deixa o nosso amor viver em paz. Se eu tanto fiz, você diz que tanto faz. O mundo ensina e você não quer aprender. É sempre assim. Você não deixa o nosso amor viver em paz. Se eu tanto fiz, você diz que tanto faz. O mundo ensina e você não quer aprender. Pode falar, me machucar, me derrubar dessa ladeira. Meu coração não tem medida nem porteira, mas sempre soube guardar dentro de mim. Pode gritar pra todo mundo que você já me esqueceu. Pode pisar meu coração que é só seu, que eu vou morrer dizendo amor. É sempre assim. Aí é sempre assim, composição de Rogério Rangel e Petrúcio Amorim. Ficou muito conhecido aí na voz de Flávio José, né? Como você falou. Flávio é um dos seus grandes parceiros, assim, que colocam voz na sua música, que coloca voz na sua música. Ele gravou várias coisas já nossas, né? E ele, quando gravou isso aí, teve uma história interessante, que Petrúcio me convidou lá para ir para a varanda dele, a gente morava perto do outro. E quando terminamos a música, eu não me lembro se foi ele ou fui eu, que pô, está a cara dos shots de Flávio José. Ele pegou o telefone, ligou, ó, Flávio, ouve isso aqui. Aí eu cantei pelo telefone, ele ouviu lá e disse, canta grava daqui a 10 minutos que eu vou gravar aqui em casa pra gente ouvir direitinho. Aí a gente fez isso, né, tocou depois. E daqui a pouco ele ligou de volta e disse, olha, vai ser a minha música de trabalho e tá no meu próximo CD. Tá, e essa música tocou muito, né? Em todo o interior que eu viajava por aí, tinha uma banda tocando nos shows. Foi um sucesso muito grande. E ainda é, né? Faz parte do repertório dele, do meu, claro, de Petrúcio. A música que a gente... Essa varanda de Petrúcio aí é conhecida, é famosa, hein? E feito caldo de cana. A música no instante saiu, já foi gravada, já entrou no disco isso e... Numa tarde, tudo isso foi decidido.
coisas que normalmente levam um semestre, né, É para verdade. o intérprete resolver gravar, entrar no estúdio. Ele, não, vai ser a minha música de trabalho e filho de papo, e já fez. Rogério, São João chegando, esse ano tem Copa do Mundo. Petrúcio disse que deixa o mês de junho para tocar aqui pelo estado de Pernambuco. Já tocou muito fora. Você fica por aqui, vai para fora? Como é que tá a agenda esse ano? Eu costumo fazer, e até prefiro fazer muito show aqui em Pernambuco. Pernambuco tem muitas cidades e muitas delas eu já fiz show e torno a fazer, não é? E a gente é muito bem aceito, né? Muito bem amparado Acolhido, aqui recebido. pelo público de Pernambuco. O mercado, às vezes, nos dá uma certa surpresa assim, de apoiar, por exemplo, um determinado segmento e deixar o nosso forró raiz meio de fora. Mas, pelo tempo que eu comecei a cantar, né, em barzinho, lá na adolescência, o forró já subiu. Já teve seus altos e várias baixos, vezes. né? Mas é uma música de raiz, né? Ninguém mata uma raiz de nada, né? Você quer enterrar a raiz, quanto mais enterra, mais ela brota. É assim como o samba, né? O samba muda de cara de diversas formas, né? Você vê, a bossa nova é o samba, né? O chorinho é o samba, o pagode é o samba. Então essas coisas vão e vêm. Eu não me preocupo muito com isso, né? A moda, né? A cultura é dinâmica, né? Não se pode parar nem engessar, né? Então, vamos levando. Rogério, eu vou pedir para você já ir pensando numa música para a gente encerrar o nosso programa de hoje, enquanto eu vou agradecendo ao nosso telespectador, à audiência. Lembrando que semana que vem a gente está de volta. Você vai ficar agora com o Show de Bola, Kaline Bradley, e a gente encerra o programa de hoje agradecendo, claro, a presença de Rogério Rangel. Eu que agradeço. E com mais um sucesso. Vamos lá, essa do chama nosso São João. Companheira. Vamos lá. Não precisa nem dizer para quem eu fiz essa música. Quando eu paro e penso na vida, sinto que minha vida é você, companheira de tantas estradas, faço tudo pra merecer essa luz que ilumina meu dia, que me faz ter coragem de ir pra qualquer lugar do universo e